Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Jefferson com a videoaula de exercícios. Essa é a nossa segunda aula de exercícios do capítulo do modelo gás ideal. Vamos continuar essa parte e aí vamos adentrando ali esses exercícios naqueles processos adiabáticos, né? E também no modelo cinético molecular do gás ideal. Então olha só, para a gente começar essa segunda parte dessa aula de exercícios, vamos partir aqui do nosso problema número 9, um problema muito interessante, um processo adiabático. O trabalho, né, é um processo adiabático. Então, como é que tá aqui o problema número 9? Considere um gás ideal. Mostre que o trabalho realizado por este gás em um processo adiabático entre os estados P1, V1, T1 para o P2, V2, T2 pode ser escrito como dois pontos, né? Então aqui está, ó, o trabalho vai ser igual a P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos gama. Olha que interessante. Então o trabalho pode ser escrito como sendo o produto, né, das variáveis do estado 2 menos, né, P1V1 do estado 1 dividido pelo fator 1 menos gama. Então a gente vai tentar mostrar que o trabalho entre o estado 1 e 2 pode ser dado por esse resultado aí. Então, nós vamos partir do trabalho, né? Considerando os estados, né? P1, V1, T1, né? P1, V1 e T1 para, né, o estado P2, V2, T2, como foi solicitado aí, né? Isso aí ocorre com calor igual a zero, né? Então a gente vai fazer isso com o processo adiabático, Q igual a zero. Então o trabalho a gente sempre vai escrever assim, né? Em trabalho é a integral de 1 até 2, tudo bem? Integral de 1 até 2 de P dV. No processo adiabático, a gente pode usar as equações do processo adiabático, né? Que é o quê? PV elevado a gama igual, né, a P1 V1 elevado a gama. Tudo bem? Que é igual a P2 V2 elevado a gama. Essa equação aqui é muito importante. Ou seja, qualquer estado que eu quiser relacionar, né, no processo adiabático, vai valer isso, né? PV elevado a gama é sempre uma constante, né? É P1 V1 elevado a gama. E é P2V2 elevado a gama. Gama, lembra lá? Qual que é o gama? Gama vale, né, o CP sobre CV, né? É um valor adimensional, dá um número, né? Dá um número aqui, é 1,4 em geral, 0,8, assim vai, né? Depende do gás, depende da situação. Então vamos lá, vamos fazer essa conta então. O trabalho vai ser integral de 1 até 2. E aí vamos substituir, né? P1, V1 elevado a gama, dividir, vamos pegar e substituir aqui a variável. Variável PV elevado a gama, vamos substituir nessa equação aqui, ó, porque o PV elevado a gama dá uma constante. Então vamos substituir, né? Vamos ficar com o P igual a P1, né? V1 elevado a gama, dividido pelo V elevado a gama. Esse que a gente está substituindo aí. Vamos substituir esse valor lá. Então isso aí vai ser o seguinte, a gente tira o P1, V1 para fora, né, da integral, vamos tirar aqui para fora da integral, então fica P1, V1 elevado a gama, que multiplica na integral de 1 até 2, do dV sobre V elevado a gama menos gama. Esse valor é fácil da gente, essa integral, né, perdão, é fácil da gente resolver. Então vai ficar trabalho igual a P1, V1 elevado a gama, que multiplica V elevado a menos gama mais 1. Olha lá, o que está acontecendo aqui? Eu somei, né? A gente somou aqui V elevado a menos gama e soma 1. Assim, esse V elevado a gama aqui no denominador, a gente pode escrever como sendo V elevado a menos gama, né? É o que está acontecendo daqui para cá, que a gente está somando mais 1 e divide pelo número que somou. Esse é o resultado da nossa integração. Menos gama mais 1. De 1 até 2. Isso aí dá, então, P1, V1 elevado a gama, dividido por 1 menos gama, né, já colocando o resultado,
que multiplica, né, esse resultado aqui em 2, né, ou seja, P2 elevado a 1 menos gama, depois o P2 elevado, P1, perdão, né, V1 elevado a 1 menos gama. Certo? Então vai ficar V2 elevado a 1 menos gama em cima, menos o V1 elevado a 1 menos gama embaixo. E aí a gente continua e resolve para esses valores aí. Então vai ficar o seguinte, vai ficar P1, V1 elevado a gama, que multiplica, né, o P2 elevado a gama, menos P1, V1 elevado a gama, V1 elevado a 1 menos gama. Simplesmente fizemos a distributiva aqui, né? Multiplicamos aqui e multiplicamos lá do outro lado. Distribuímos esse P1, V1 elevado a gama. Professor, mas ainda está diferente, professor, com o resultado lá de cima. Está bem diferente. Vamos continuar aqui, 1 menos gama, né? Só para fechar. Isso é igual. Agora a gente vai fazer uma jogada que é o seguinte. A gente vai deixar no estado inicial, vamos deixar aqui no estado inicial, o fator P1, V1 elevado a gama, vamos substituir pelo fator aqui, ó, né? Quando a gente sabe que P1, V1 elevado a gama é o P2, V2 elevado a gama. Vamos substituir esse valor lá para ficar exatamente com a diferença do estado posterior com o estado anterior. Então vai ficar P2, V2 elevado a gama, beleza? P2, V2 elevado a gama, P2, V2 elevado a gama, substituímos aqui, né, o P1, V1 elevado a gama, substituímos o P2, V2 elevado a gama, sem problema nenhum, vezes o V2 elevado a 1 menos gama, menos P1, V1 elevado a gama, multiplica V1 elevado a 1 menos gama, dividido por 1 menos gama. Aí a gente pode juntar esses termos aqui, né? Então, o V2 é a mesma base aqui, né? A gente conserva a base, somos expoentes. Na hora de somar, esse gama positivo cancela com o gama negativo. E a mesma coisa acontece de cá, né? V1 vezes V1 ali fica a base igual, e somos expoentes. Na hora de somar, esses dois gamas aqui também se cancelam. E a gente tem um resultado que foi enunciado lá em cima no nosso problema, que é o trabalho igual, né, a P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos gama. Esse é o resultado que a gente chega fazendo essa álgebrazinha, né? Aí no próximo problema vocês vão ver que tem uma aplicação desse problema, desse resultado, né, desculpa. Tem uma aplicação desse resultado que é muito interessante. Gente, agora o problema 14. O problema 14 é muito interessante. O problema 14 é muito bacana. O que está falando o problema 14 aqui? Olha só que coisa bacana. Para a gente calcular o calor específico a volume constante do vapor d'água, supondo uma molécula triatômica linear com 3 graus de liberdade de translação e 3 graus de liberdade de rotação. Então imagine você, agora o contexto aqui é sobre graus de liberdade. Então a gente tem um vapor d'água, um gás, vamos imaginar aí, que ele tem, né, moléculas triatômicas, ou seja, três átomos, né, por molécula. E aí o que acontece? Ele tem 3 graus, né, 3 graus lá, ó, de liberdade de translação e 3 graus de liberdade de rotação. Certo? Então isso é muito importante a gente observar. Vamos terminar a leitura do problema. E que o movimento de vibração não contribua, né? O movimento vibracional não entra nessa conta. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Letra B. Sabendo que o resultado experimental do calor específico do vapor d'água vale 2.000 joules por quilograma vezes Kelvin. Olha só, esse calor específico que foi dado é o calor específico não molar, né? O calor específico do vapor d'água mesmo, daquela tabela lá de calores específicos, né? Quando você tem um vapor de água, então ele aumenta a sua temperatura uma vez já passado aquela mudança de fase, e o calor específico dele, né, a volume constante, é esse aí, 2.000 joules por quilograma vezes Kelvin, certo?
Aí ele fala o seguinte no restante, né? Encontre qual a diferença em unidades de meio de R são devidos ao movimento vibracional no cálculo anterior. Ou seja, a gente vai fazer esse cálculo na letra A, do calor específico a volume constante do vapor d'água, considerando 3 graus de liberdade de translação e 3 graus de liberdade de rotação. A gente conta o número de graus de liberdade, faz a conta. Aí depois, posteriormente, a gente vai comparar esse valor com esse resultado experimental aqui, ó, e ver quanto que sobrou em unidades de meio de R para a não introdução, né, da energia vibracional que está embutida ali no valor experimental. Essa é a lógica do cálculo desse problema, né, da resolução desse problema. Vamos ver como é que a gente pode proceder então. A gente vai contar o número de graus de liberdade agora, vamos contar com vocês. Então vamos lá, igual eu expliquei, né? São 3 graus de liberdade de translação. Então, graus de liberdade de translação. Vamos escrever aqui. Graus de liberdade de translação, 3. E graus de liberdade de rotação. De rotação, ele falou também, são 3. Então, a gente contabiliza ao todo F igual a 6 graus, né? Contabilizamos aqui F igual a 6. A massa molar foi dada que é 18 gramas por mol. Então, o CV, a gente vai escrever o CV teórico, é F, lembra a expressão fechada, ó, F igual a meio de R. Tudo bem? A gente sabe qual que é o valor do F, né? Substitui e encontra qual que é o CV. CV grande. CV então vai ser 6 vezes, né, 0,5. Já fazendo a continha aqui, ó, o meio lá escrevendo como 0,5, só para não escrever meio, né? Vezes 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então a gente encontra um valor do CV que dá 24,9, né, joules por mol vezes Kelvin. Certinho? Agora a gente passa para a segunda parte. Foi dado, essa primeira parte do problema, foi dado que o CV pequeno, olha lá, ó, CV pequeno, lembra? O CV é experimental pequeno, né? Que é o calor específico da tabela, não o calor específico molar. O CV pequeno é 2.000 joules por quilograma vezes Kelvin. A gente tem que passar isso aí para o CV grande. O CV grande, então, experimental, a gente sempre vai escrever da seguinte forma: o CV pequeno, né, vezes a massa molar. Então, isso vai dar 2.000 joules, né, joules por quilograma vezes Kelvin, vezes a massa molar, que é 18 gramas por mol. O 2.000 aqui, ó, vamos fazer uma conta que é a seguinte, presta atenção. Esse 1.000 aqui de 2 vezes 1.000 cancela com esse K. Beleza? Cancelou com o K. E o grama está cancelando ali com outra grama. Tá legal? Então, essa outra grama aqui cancelou com essa outra grama. Para ficar a unidade de joule por quilograma, olha lá, ó. Joule por quilograma vezes mol. Ou joule por mol vezes quilograma, né? Certo? Aí a gente fica com o resultado experimental do CV grande, que é exatamente 36 joules por mol vezes Kelvin. Aí a gente vai comparar com o resultado anterior. A gente vai perceber que esse resultado ele não bate, né? Claro, não está batendo no resultado experimental, né? A gente vai comparar com esse aqui e a gente vai fazer a diferença do experimental com o teórico, certo? E vamos verificar quanto dessa diferença dá meio de R, em unidades de meio de R. É uma unidade inteira de meio de R, quanto que é, né? Então vamos fazer a diferença. O delta CV vai ser então igual ao CV experimental, que é maior, menos o CV teórico. Então vai ser 36 joules por mol vezes Kelvin, o menos o 24,9. E aí, fazendo essa continha, nós vamos encontrar então um valor de 11,1 joules por mol vezes Kelvin. Esse resultado, a gente vai colocar ele em unidades de meio de R. Vamos colocar isso aqui em unidades de meio de R, para ter uma percepção de quantos graus de liberdade, né? Porque o fator meio de R diz para a gente
qual o grau de liberdade, né? Se é 1, se é 2, se é 3 graus de liberdade. Cada grau de liberdade vai contribuir com um meio de R para o calor específico, né? Então vamos fazer essa continha da seguinte forma. Vou reescrever 11,1 joules por mol vezes Kelvin. E nós vamos multiplicar e dividir pelo fator meio de R. R sobre 2, multiplica e divide por R sobre 2. Então vamos pegar esse R sobre 2 que está no numerador. Olha lá, a gente multiplicando e dividindo, a gente não altera a fração, né? Isso aqui não alterou nada, né? Ele se cancela tranquilamente. Mas a gente fazendo isso, esse fator de cima a gente mantém ele, e o fator de baixo aqui, ó, a gente pega ele e entra na conta lá do outro lado. Tudo bem? Entra na continha para ver quanto dá em números de unidades de meio de R. Então vai ficar 11,1, né, joules por mol vezes Kelvin, dividido por 0,5, que é meio, né, vezes 8,31 joules por mol vezes Kelvin, que é o valor do R. Aí tudo aqui cancela, né? O mol aqui vai cancelar, tudo vai cancelar aqui. Meio de R. Então tá tudo cancelando aí. Mol cancela, Kelvin cancela. A gente vai ficar então com o resultado final, que é o seguinte. Esse delta CV vai ser 2,7, né? Meio de R. Olha que coisa impressionante, né? Quase 3 graus de liberdade foram desprezados no nosso modelo teórico, né? Para a molécula ali de água vibrando, né? Ou seja, se a gente observar, existem mais quase 3 graus de liberdade que nós desprezamos ali ao não considerar o movimento vibracional da molécula. Então a molécula está vibrando também, além de transladar, né? Além de rotacionar, vamos fazer outra rotação diferente, né? Além de rotacionar, ela também fica vibrando, né, em torno. Além de transladar nos 3 eixos, vamos fazer diferente aqui, além de transladar nos 3 eixos, essa molécula também rotaciona, né? Ela vai rotacionar aqui, e também ela pode vibrar, né? Vibra para cá, né? Vibra para cá e vibra no outro eixo de cá. Aí ficou uma coisa mais razoável, né? Para vocês entenderem. Então, além de ela transladar, ela rotaciona e também vibra. Maravilha? E aí esse é o resultado do valor da vibração que a gente não contou. Muito bem, pessoal, o problema número 15. Esse problema é um problema bacana porque dá para a gente ter uma dimensão bem legal sobre essa coisa do número de graus de liberdade, né? Vamos ler aqui esse problema número 15. Tem um sólido monoatômico, ele é mostrado na figura abaixo, essa figura que vocês estão vendo aqui, né? Essa figurinha aqui. Então, neste modelo de um sólido isotrópico, temos N átomos ligados a seus vizinhos por molas de constantes elásticas K iguais. Estes átomos podem vibrar em torno de suas posições de equilíbrio como em um oscilador harmônico. Então esses átomos vão vibrar, né, em todas as suas posições de equilíbrio. Cada átomo aqui vai vibrar e obviamente vai transladar também, né? No oscilador harmônico a gente tem os átomos vibrando, ou o objeto ali em questão, né, vibrando. E aí nós vamos considerar também a translação desse sistema, como vocês vão ver daqui a pouco. Para este modelo, a energia interna por átomo pode ser dada pelo primeiro e terceiro termo da equação. O primeiro daquela equação 1.6 é o termo de translação e o terceiro termo de vibração, né, de oscilação. Eles vão oscilar em torno das posições de equilíbrio. Mostre que a energia total desse sistema pode ser dada por, né, U igual a 3 meios, né, de NKBT, letra A. E também é para mostrar que o calor específico molar é dado pela lei de Dulong-Petit, né? CV igual a 3R, né? Tá legal? Então essa é a dinâmica do nosso problema, essa é a leitura, e a gente vai tentar resolver esse problema dentro do que foi colocado. Vamos escrever o primeiro e o terceiro termo daquela expressão que relaciona a energia interna do sistema em termos, né, por átomo, né, em termos do número de átomos. Para o modelo acima descrito, né, para esse modelo acima, a energia interna por átomo, né, U sobre N, pode ser escrita como, 2 pontos,
U sobre N vai ser igual. O primeiro termo de translação, meio de m vx quadrado mais meio de m vy quadrado mais meio de m vz quadrado. Então aqui é o primeiro termo, o translacional, né? Então todo esse termo aqui, que eu vou escrever daqui a pouco, o termo translacional, mais o termo lá de vibração, né? Meio de kx quadrado mais meio de ky, né? Y quadrado mais meio de k z quadrado. Aqui eu não me preocupo. Então, o primeiro termo, um termo de translação, certo? Translação. E o segundo termo, que é o último naquela expressão, lá é o termo de vibração. Então, aqui eu não me preocupei muito em escrever as constantes k iguais, porque também não vai fazer muita diferença no que a gente vai fazer daqui para frente. Então, o primeiro termo, termo de translação, o outro, o termo de vibração, como quer o exercício. Então, vamos tentar terminar de escrever aqui. Então, U sobre N vai ser, a gente repete aquela expressão, meio de mvx quadrado mais meio de mvy quadrado mais meio de mvz quadrado. Tudo bem? Mais o outro termo, que é o termo de vibração, meio de kx quadrado mais meio de ky quadrado mais meio de kzz quadrado. Cada termo, então, vai contribuir com meio de kbt. Esse termo aqui, meio de kbt, certo? Meio de kbt, mais meio de kbd para o outro termo de liberdade, mais meio de kbt para o terceiro termo translacional, meio de kbt para o primeiro termo vibracional, meio de kbt também para o segundo termo vibracional, certo? Mais meio de kbt para o terceiro termo de vibracional. Se a gente computar todos os meios de kbt, a gente vai ver que cada grau de liberdade, né? Cada termo desse de energia de liberdade contribui com exatamente meio de kbt. E a gente precisa apenas contar meio de kbt de energia por molécula, né? Ou por átomo nesse caso aí. E então a gente precisa apenas computar o número de meios de kbt que a gente tem. Então o número de energia, né? A energia por átomo vai ser, né? Cada termo aqui é meio de kbt, a gente vai contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Cada termo desse aí, então, é meio de kbt, então são 6 meios de kbt, certo? 6 meios de kbt. Então, essa é a energia por átomo, né? Então, U vai ser 3N meio de 3N kbt, que é a expressão da letra A. Na letra B é mais simples ainda, que é simplesmente a gente lembrar que o CV molar, né, é F que multiplica meio de R. Esse F é quanto? Esse F a gente calculou, dá 6, né? Então vai ser igual a 6 meios de R. Ou seja, isso dá 3 que multiplica 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então a gente encontra o CV igual a 24,9 joules por mol vezes Kelvin. Então esse é o resultado que a gente obtém para esse sistema, né, do átomo isotrópico, do sólido isotrópico. A energia final vai ser dada por isso e o calor específico molar dado por essa expressão aqui. Problema número 18. Esse problema é muito interessante, que nos permite calcular experimentalmente o fator gama. O que está falando o problema 18 aqui? Na figura abaixo temos o diagrama PV no esquema simplificado do experimento de Clement Desormes para se medir o parâmetro gama, né, que é Cp sobre Cv. Nesse procedimento, um cilindro com gás, inicialmente a temperatura ambiente no temperatura ambiente, está no estado A igual a P0 V0 T0, se expande adiabaticamente para um volume R vezes maior que seu volume inicial, chegando ao estado B, né,
que é P2RV0 T2. Tudo bem? Após a expansão, aguardamos que o sistema retorne à temperatura ambiente em um processo isocórico, atingindo o estado C, que é igual a P1RV0T0. Mostre que o fator gama pode ser dado pela expressão, né? Gama vai ser igual, né? Essa expressão toda aqui, né? 1 mais 1 sobre ln de R, perdão, 1 sobre ln de R vezes ln de P1 sobre P2. Esse experimento do Clement-Desarmes dá para a gente uma possibilidade muito interessante de se calcular o fator gama. Inclusive é um experimento que dá para ser feito aí numa sala de aula, né? Então imaginem vocês, né? O nosso sistema gás está aqui, a gente faz uma expansão adiabática, a gente puxa o cilindro, faz uma expansão adiabática e depois simplesmente aguardamos que esse sistema termalize com o ambiente. Então ele vai ganhar calor e vai termalizar aqui o ambiente subindo, voltando para o estado que estava antes, né? E obviamente, né, vai voltar para a mesma temperatura que estava aqui no estado A. Então, a temperatura do estado A é igual à temperatura do estado C. Vejam vocês que é um procedimento muito simples. E desse diagrama a gente vai conseguir calcular o fator gama daquele gás que está ali contido no cilindro, a qual o procedimento experimental diz respeito. Então, olha só, considerando, né, considere os processos, né, P0, V0, T0, né, o A para o B. Depois o B para o C. Como é que seria isso? Então, tem lá P0, V0, T0. Aí ele vai para o estado B, que é o quê? Com calor igual a zero, né? Então, vai para o estado B, que é P2RV0, T2. E em seguida, do 2, ele vai para o estado, né, o estado C, lá ó, com volume inalterado, né, ΔV lá igual a zero. Então vai para o estado P1, RV0, o volume muda, T1. Mas esse T1 a gente sabe que esse T1 aqui, só repetindo, esse T1 é igual a esse danadinho aqui. Só para ficar diferente nos estados, mas a gente sabe que a temperatura é a mesma. De A para B, o que está acontecendo de A para B? Vamos tentar entender aqui. De A para B a gente tem P0, V0 elevado a gama, processo adiabático, vai dar P2, RV0 elevado a gama. Então o volume lá, né, cancela. Aqui no processo diabático, né, a gente tem V0 elevado a gama. Qual é o novo volume? RV0. Então tudo elevado a gama. Aí esses fatores aqui podem cancelar, né? Esse aqui pode cancelar com esse de cá. Então a gente vai ficar com a equação que é o seguinte: P0 vai ser igual, P0 é igual a P2R elevado a gama. Que esse R, professor? Esse R é simplesmente um fator de aumento do volume. O volume pode aumentar uma vez, pode aumentar uma vez e meia. Né? Se for só 1, V0 fica sendo igual a V0, não faz sentido, né? Então pode aumentar 1,5, né? 2,5, assim vai. É o fator de aumento do volume V0. Estava em V0, vai para RV0. Então o número que multiplica o V0, número adimensional. Beleza? E do A para o C agora, né? Do A para o C é um processo isotérmico, então é P0, V0, se a gente fosse para o C, né? P0, V0, a gente pode relacionar os dois. Igual a P1, né? RV0. Tudo bem? A gente pode relacionar o estado A com o estado C, simplesmente olhando essas duas relações aí. A gente vai tirar, então, os V0s, cancela, então vai ficar com P0 igual a P1R. Simplesmente, chama essa equação aí de equação 2. Maravilha? Aí vamos substituir uma equação na outra para a gente encontrar as nossas variáveis, né? Então, o P0 igual a P2R elevado a gama, né? A nossa equação 1. E também a gente tem lá que o P0 é igual a P1 vezes o R, equação 2. A gente simplesmente iguala as duas coisas, né? Fazendo a igualdade aí, né? O 1 igual ao 2, né? Essas coisas são iguais mesmo, P0. Então, ele vai tirar que o P1R vai dar exatamente o P2R elevado a gama. Tá legal? Aí basta fazer um pouco de álgebra, né?
P1 dividido por P2 vai ser igual a R elevado a gama dividido por R. Isso aí dá, então, R elevado a gama menos 1. Agora a gente pode fazer uma brincadeira que é o seguinte, P1 sobre P2, né, igual a R elevado a gama menos 1. Aí a gente vai aplicar o ln, né, aplicando o ln dos dois lados. Né? Temos a seguinte equação, então. ln de P1 sobre P2, tá legal? Igual a ln de R elevado a gama menos 1. Quando a gente aplica o ln, né, a gente sabe que gama menos 1 vai cair aqui para baixo, o expoente cai. Então, eu vou ficar com gama menos 1, que multiplica o ln de R. Isso implica, então, o seguinte, gama menos 1, vou pegar o ln agora, ó, vou passar ele dividindo esse termo, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ficar com gama menos 1 igual, né? Igual ali 1 sobre ln de R, que multiplica ln de P1 sobre o P2. Tranquilo? Então, eu vou ficar finalmente, eu pego esse menos 1 aqui, né? Tá negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, vamos ficar com gama igual a exatamente 1 mais, né, o ln de P1 sobre o P2. Esse é o resultado que a gente chega. Sobre ln do R, que ficou faltando, né? Ficou faltando só o ln do R. Vejam vocês que nessa brincadeira a gente consegue tirar o fator gama, olha lá, 1 mais, né? ln da razão das pressões, que são valores dados, dividido por ln de R. Veja que o fator gama, que antes era um fator que diz respeito, né, aos processos serem isobáricos e isocóricos, né, CP sobre CV, agora é um número, né, um número puro que a gente pode calcular. E mais do que isso, a gente sabe que o gama está relacionado ao tipo de gás. Se o gás é monoatômico, diatômico, né, cada gás, né, vai responder de um jeito e vai dar para a gente um valor diferente de gama. E com esse valor do gama a gente consegue dizer se o gás é monoatômico, diatômico, poliatômico, né, qual o número de átomos por molécula tem aquele gás. Certo, gente? Um abraço a todos. Espero que tenham gostado dessa videoaula de exercícios. Vamos estudar, vamos fazer mais problemas para a gente aprimorar as nossas habilidades nesse conteúdo. Um grande abraço.